origem da maçonaria. Você já ouviu falar da lenda de Rafi Abif? Você já ouviu falar do período medieval, dos cavaleiros templários, da maçonaria operativa, da maçonaria especulativa? É sobre esse o nosso bate-papo hoje aqui do nosso podcast Sacada de Mestre. Eu sou o Wilton Matos, apresentador do programa, e para poder falar sobre esses temas que nós colocamos aqui agora, nós trouxemos um mestre, uma pessoa muito especial. Ele que é engenheiro civil formado pela UERJ, matemático formado pela Gama Filho, hoje CEO da construtora Cássia, o mestre maçom Rafael Brito. Seja bem-vindo, mestre Brito. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Eu sou o Rafael Brito, casado, pasmem, um filho de 21 anos, uma filha de 5 anos. Inclusive, quero mandar um beijo para eles dois, amo vocês, tá? Papai tá aqui sempre pensando em vocês e tudo que eu faço é com vocês em mente. É uma honra a gente recebê-lo aqui no nosso estúdio, né, para a gravação do Sacada de Mestre. Sei que vai ser um dia de muito aprendizado, porque eu sei que o senhor tem uma bagagem muito grande, um conhecimento, um largo conhecimento, né, e que vai poder, né, trazer esse conhecimento para compartilhar com nossos internautas, compartilhar, né, com nossos espectadores, né, e eu tenho certeza que eles vão aprender muito também, né. O senhor já se apresentou, mas eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho, né, aonde que é a sua loja, qual que é a sua loja, como é que é. Fala mais um pouquinho do senhor. Hoje eu estou mestre de loja, mestre instalado na loja Riqueza e Sabedoria, número 369, que fica no centro do Rio. Isso falando de maçonaria, né? A gente estava falando aqui, né, que a gente tem aí um bate-papo muito bacana, porque a gente vai falar da origem da maçonaria, né? E muitas pessoas pesquisam, né, esse tema na internet, né? Origem maçonaria, o que é maçonaria, né? Só que, como eu falo para todo convidado nosso que vem aqui, eles encontram na internet muita história, muita falácia, muita mentira, né? Porque as pessoas colocam ali coisas que é para chamar a atenção realmente da pessoa para poder aprender. E o Sacada de Mestre ele vem para desmistificar isso, né? E trazer a verdadeira história, trazer realmente conhecimentos verdadeiros, né? Então, como a gente falou aqui agora, gostaria que o senhor falasse para a gente aí, né, dessa lenda, né? Da lenda de Irã Abif. Irã Abif. Isso. Vamos lá. Maçonaria, então, já começa por aí, né? A lenda, né? É uma lenda, né? Tanto é que é uma lenda, exatamente. Então, dizem que a maçonaria surge aí, né? Na época de Rei Salomão. Rei Salomão era um homem muito próspero, ele tinha muitas posses, era muito rico, mas ele queria governar bem o seu povo. Esse era o desejo dele. Então ele pede a Deus que lhe dê muita sabedoria. Em contrapartida, Deus vai lá e entrega uma planta. Ó, em contrapartida, você tem que me dar esse tempo aqui. E entrega uma planta que é secreta, que ele é que tem que conduzir aquilo ali. Quando ele vê aquele pedido de Deus, ele começa a procurar, ele fala para ele mesmo, como é que eu vou achar gente qualificada desse jeito para construir algo tão grandioso que vai fazer estremecer o mundo. Que responsabilidade. Uma baita responsabilidade. Sim. Foi um pedido direto de Deus. Então, não foi de qualquer um, não, né? Não foi de qualquer um. Foi do grande arquiteto, foi né? Foi de Deus direto, né? Foi o do grande arquiteto do universo. Ele que definiu como teria que ser feito aquela contrapartida para que ele ganhasse tanta sabedoria. O povo amava demais Rei Salomão. E ele recebeu aquela sabedoria. Então ele começou a pensar, como é que eu vou fazer para construir algo tão grandioso? Se aqui no meu reino não tem ninguém com essa capacidade. E aí ele lembrou de um amigo, e é muito que a gente faz hoje, né? Então se eu não sei fazer algo, por exemplo, eu tenho a minha construtora. Se eu preciso de algum profissional, primeiro eu pergunto para meus irmãos, acredito. Eu vou lá no grupo e pergunto para os meus irmãos se eles têm aquele profissional, se eles conhecem algum profissional que faz aquela área que eu não sei fazer. E o Rei Salomão fez isso. Ele procurou e ele tinha um grande amigo,
que se chamava Irã, só que outro Irã, que era o rei de Tiro, uma cidadezinha próxima. Então, nessa época, só um adendo, nessa época, os reinos não eram essas coisas, esses impérios grandiosos. Às vezes eram só algumas posses, algumas terras. Sim. Era uma cidade, então ele era rei daquela cidadezinha pequenininha. Então, na cidade de Tiro tinha Irã, o rei de Tiro, que conhecia um outro Irã, que se chamava Irã Abif. Esse sim era arquiteto, esse sim tinha um conhecimento e tinha capacidade suficiente para construir aquele templo tão grandioso que Deus tinha pedido diretamente para o rei Salomão. Então, Irã Abif começa a pesquisar quem são os profissionais que vão ajudá-lo a construir o templo de rei Salomão, que considerado, inclusive, é o templo mais bonito da história. E o rei Salomão é considerado o homem mais rico da história. E para a época, né, é a maior construção também, né? Para a época, né? Eu acho que até hoje era a maior construção, porque só o pórtico de entrada, com aqueles pilares, com aquela... usando o termo que a gente usa na construção civil, né? Quando a gente tem algo muito comprido e fino, a gente diz que ele é muito esbelto. Então, na construção civil, a gente diz que o índice de esbeltez ele está muito baixo ou muito alto. Então, quando ele é muito fininho, a estrutura ela tende a, que a gente chama de flambar, que ela entorta e quebra. Tá? Então, o pórtico de entrada do rei Salomão, que tem um significado enorme para nós, maçons, só ali já tinha só a entradinha. O pórtico são 2 colunas e uma viga. Isso é um pórtico, tá? E a gente usa na construção civil pórticos até hoje. Isso daí ele tem um significado gigante para nós maçons. Só aquilo ali já era grandioso, fora todo o resto. Afinal de contas, era uma obra para Deus, né? Tinha que ser o melhor e o maior, né? Tinha que ser o melhor e o maior de todos. E aí, o único que tinha capacidade intelectual era o arquiteto Irã Abif. E aí, a gente vai para outro ponto. Que a gente traz da lenda de Irã Abif para os tempos de hoje. Outro ponto era, nas cidades, conhecimento intelectual ele não era tão disseminado quanto é hoje. Não se existia escola. As pessoas eram analfabetas. Sim, sim. Então, elas cresciam ali... elas aprendiam o ofício do pai e da mãe. Sim. Dali da sociedade. Era então, comum na época, né? A sociedade sabia fazer alguma coisa. Então, cada parte do templo do rei Salomão foi construído em um pedaço ali de todos aqueles reinos que estavam em volta ali do reino do rei Salomão. Então, ele pegou esses profissionais e dividiu em 3 categorias diferentes. Tinha os que cortavam as pedras, tinham aqueles que transportavam as pedras e tinham aqueles que subiam a edificação com aquelas pedras que foram cortadas e transportadas. Então, 80 mil funcionários ficavam lá na pedreira cortando as pedras. 70 mil ficavam carregando as pedras da pedreira até a construção. E 3.600 eram os pedreiros, aqueles que montavam a edificação, que conheciam a arte real da franco-maçonaria. Ou seja, um verdadeiro exército, né? Um grande exército. E ali os que cortavam as pedras eram denominados aprendizes, os que transportavam eram denominados companheiros, e os que montaram o templo eram chamados de mestres. Cada um continha um segredo. Porque imagina, rei Salomão tinha que fazer o pagamento. Só para poder ficar claro aqui para os nossos espectadores. Era como se fosse hoje, por exemplo, o servente de pedreiro, o pedreiro e o mestre de obra. Exatamente. E pior é que é mais ou menos nessa escala, né? O servente ele sabe um pouquinho. Sim. O pedreiro já sabe um pouco mais. Sim. E o mestre ele sabe de uma ponta. Se o pedreiro sabe, ele não era servente, ele seria pedreiro. Seria pedreiro. Né? Exatamente. Então,
Agora você imagina ter que pagar salário para essa galera toda. Não eram escravos, Nossa, eram pessoas livres. 80 mil aprendizes. 70 mil companheiros. Já estão falando de 150 mil. Já estamos falando de 150 mil. 3.600 Mestres. 153.600 pessoas. Gente, isso é maior do que o exército de muitos países. Só para poder construir um templo. Só não, né? Porque foi um templo dado diretamente por Deus, né? Então, justifica o número, né? Mas realmente um exército. Não, e a gente não tem noção da dimensão que é isso, né? Porque a gente está falando de 5.000 anos atrás. Não existia carro, caminhão, guindaste, Sim, grua. sim. É tudo no muque. Sim. Então é tudo no braço. Vai ter que ter esse batalhão todo aí para construir mesmo. Agora, você imagina ter que pagar o salário dessa galera. Como é que você vai saber quem é aprendiz, quem é companheiro e quem é mestre? É praticamente inviável, né? Você reconhecer todo mundo, né? 150 e tantas mil pessoas, como é que você conhece um por um? Realmente completamente difícil. Exatamente. Uma missão quase impossível. Então, meus amigos, a gente está aqui num papo aqui bem descontraído, trazendo muito conhecimento, né, muita informação para você, mas a gente precisa falar dos nossos parceiros. Agradecer, né, a construtora Acácia, né, que tem nos ajudado aí. É uma empresa que foi fundada, né, entre irmãos. Se você é investidor, saiba que o investimento mais seguro e conservador de todos são os imóveis. Pode multiplicar o seu capital por 5 utilizando a modalidade de financiamento, de aquisição de terreno e de construção via financiamento bancário. Basta você dar uma pequena entrada no terreno, né, pagar o projeto e todo o resto será custeado pelo banco. Então, para você que quer saber mais, siga a página da construtora Acácia, beleza? Entra nas redes sociais lá, procura lá Construtora Acácia e faça contato com eles, que eles vão poder lhe ajudar a você realizar o teu sonho aí de ter o seu imóvel próprio, legal? O que foi feito? Foi feito um sistema de codificação para que os pagadores, que era o rei Salomão, o pagador, o rei Salomão, os Irãs, Irã de Tiro e Irã Abif, fizessem o pagamento para os empregados. Então, quem era aprendiz recebia um segredo, toques, sinais e as palavras referentes à sua função. O companheiro, toques, sinais e palavras da sua função. E o mestre, toques, sinais e palavras da sua função. Então, se o aprendiz falasse, não, eu sou o mestre e quero ganhar como tal. Então, o rei falava assim, tá bom, então tá, vem cá. Me dá o toque aí. Fala aí qual é a palavra do mestre, então. Ele não ia saber. Era um segredo. Era um segredo. A gente estava aqui com o mestre Everton, lá de São Paulo, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço aí pro nosso delegado, o Everton. Ele é o delegado de São Paulo. Olha, eu sou um cara muito estudioso, eu gosto muito de estudar. Ele veio aqui e eu assisti uma aula, a gente chama de preleção. Assisti uma preleção dele e ele me mostrou que eu tenho muito que aprender. Que eu tenho muito que caminhar. O cara sabe demais. Sabe, o cara é um monstro. Eu entrevistei ele aqui e eu aprendi muito com ele também. Mestre Everton, um grande abraço para você. Um tríplice fraterno abraço. Gratidão, né? Pela sua presença aqui conosco nos estúdios, aqui gravando com a gente no Sacada de Mestre, viu? Um beijo no seu coração também, tá? Deus abençoe. Voltando aí ao assunto, a lenda de Irã Abif termina com uma traição. E Irã Abif ele é assassinado. Irã Abif ele tinha o segredo maior, o segredo entregue por Deus. Por conhecer o rei Salomão, por ser amigo de rei Salomão e amar muito o rei Salomão, ele conhecia o segredo de que Deus havia passado para o rei Salomão. Então tentaram forçar a barra, opa, me dá esse segredo aí. Forçaram a barra, ele só ia entregar o segredo depois que o templo estivesse pronto. Mas antes do templo ser aprontado, ele foi assassinado e ele disse uma frase que eu não posso falar, porque é segredo nosso. Mas é uma frase universal de pedido de socorro, que a gente usa como pedido de socorro. Então, se você quiser conhecer, venha ao Café com Mestres, a gente vai ver se você for iniciado,
e entrar nas nossas fileiras, vai conhecer essa frase aí que o Irã Abif disse quando estava agonizando e que virou o nosso pedido de ajuda universal. É isso aí, ó. Então, se você quiser conhecer essa palavra, né, venha tomar um café junto com os mestres, né? Porque aí sim você vai poder, de repente, ter uma oportunidade de um convite e poder fazer parte da maçonaria, né? E se você quiser fazer parte desse café com os mestres, deixa aí nos comentários aí, tá? Deixa aí, eu quero participar do café com o mestre, que aí a gente aqui do Sacada de Mestre vai direcionar você para esse encontro, para esse café com os mestres, tá bom? Beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso, não foi nessa época que foi concebida a construtora Cássia, não foi? Não, ela foi concebida no final do ano passado, né? Mas ela é muito parecida com o conceito de outra lenda. Com o conceito da lenda de que os Cavaleiros Templários foram os verdadeiros fundadores da maçonaria, ou ajudaram a maçonaria a ser do tamanho que ela é hoje. Então a gente entra aí para a nossa segunda lenda. Na verdade são duas lendas e uma que é verdade, comprovada por documentação. Mas nesse segundo ponto, a Cássia é muito parecida com a chegada dos Cavaleiros Templários na maçonaria. Então, indo lá para o início... Estando lá no templo do Rei Salomão. Não, já saímos lá do templo do Rei, já saímos do templo do Rei Salomão. Agora a gente vai para a Idade Média. Eu iria perguntar ali ainda, né, em relação ao templo do Rei Salomão ali. Sim. Em relação a esses operários que trabalharam na construção, né? Porque dizem, né, que na época esses construtores eles tinham passagem livre, né? Como é que era isso? As pessoas que trabalhavam na construção civil ao longo da história, tá? Que se tem comentário, inclusive na construção das pirâmides egípcias, todas elas, na lenda maçônica, todas elas eram pessoas livres, né? Não eram escravos. E quando a gente lê lá o volume da Lei Sagrada, a construção da pirâmide foram feitas pelos hebreus. Recentemente foi vista que a dieta dos trabalhadores das pirâmides eram diferente do restante da população. Tinha muita proteína, eles tinham acesso a carne, sabe? Então você via ali que os pedreiros da época do Antigo Egito também gozavam de certo valor na sociedade. Ele fala volume da Lei Sagrada, ele está falando da Bíblia, tá? O volume da Lei Sagrada é a Bíblia, né? Não é isso? Aqui no Brasil, sim. Porque a maçonaria está espalhada por todo o globo. A gente diz que a maçonaria é universal. Então, o volume da Lei Sagrada, sei lá, se a gente tiver uma loja maçônica na Arábia Saudita, que a maioria é muçulmana, o volume da Lei Sagrada de lá vai ser o Corão. Nossos símbolos, a gente vê os símbolos sagrados de várias religiões. Tá? Então, por quê? Porque para ser maçom, você tem a obrigação de acreditar num grande criador. Você não tem ideia, assim, de como o macro e o micro são parecidos. Por exemplo, se a gente for olhar o sistema solar, tem o Sol e um monte de planeta ali circulando em volta dele, girando em torno dele. Se você for olhar para um átomo, tá lá o próton e os elétrons circulando em volta do próton. Sim. Então, do próton e do nêutron, né, que fica ali naquele núcleo central. Então, tudo é muito parecido e tudo é muito dividido em três coisas, sabe? Na maçonaria a gente diz que tem três formas geométricas principais, que é o círculo, o quadrado e o triângulo. Na química, o átomo, por exemplo, ele tem o próton, o nêutron e o elétron. Mas se a gente for para o campo religioso, a gente vai falar do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Então, quando a gente vai calcular a área de algo muito complexo, a gente divide em triângulos. Sabia dessa? Uhum. A gente pega ali, por exemplo, quer calcular a área do Brasil. A gente pega... Pô, ele não tem uma forma geométrica, ele é todo... Sim. Tem aquele formatinho dele especial. A gente pega e divide em triângulos. Pega ali, pega as formas maiores, separa. As formas menores a gente divide em vários triângulos. Então... o 3 é um número perfeito, inclusive, um número muito representativo para a maçonaria, né? E a plenitude maçônica está onde?
No grau 3. Sim. A religião, se eu não me engano, do latim religare, né? Que é a ligação do homem com Deus. Só que ela é particionada. Então tem uma forma de ligar, outra forma de ligar. Hoje eu pude almoçar com o senhor, né? E na hora da gente agradecer ali o alimento que a gente estava comendo, eu percebi que ao final da oração ali, o senhor fez o sinal da cruz, né? Exatamente. Então o senhor é católico, não é isso? Eu sou católico, sou católico. E na minha loja tem judeu. Na minha loja tem judeu, verdade. Eu conheci o primeiro judeu dentro de loja. Na minha loja tem um de matriz africana, agora eu não lembro. Tem kardecista, que é francês, né? Que é mais uma ciência, não é uma religião. Tem um bandista. Tem, assim, é bem diverso. Muitos evangélicos, muitos. Acho que a maioria ali dentro é evangélico. E tem eu perdidão lá, católico. Devoto de São Jorge. Os construtores daquela época eram homens livres, né? Que tinha passagem. É daí que vem aquela frase, né? Homens livres e de bons costumes. Lá para a Idade Média. Aí a gente dá um voo... Aí a gente já está falando ali do período medieval. Do período medieval. A gente sai lá da antiguidade e vai para o período medieval. Para você que está nos assistindo aí de casa, ó, Mestre Brito, conhecimento puro, preste atenção, hein? Vai lá, Mestre Brito. Vamos lá. Nessa época aí, eram vários reinos diferentes, né? Espalhados por toda a Europa. E cada reino tinha a sua lei. Até hoje ainda tem a sua lei. E tinham muitas pessoas que eram escravizadas. Mas tinha um grupo de pessoas que tinham muita estima na sociedade, que eram justamente os construtores, os pedreiros, os engenheiros, os arquitetos, a galera que trabalhava na construção civil. Eles tinham muita estima na sociedade, porque eles tinham o conceito e o conhecimento da arte real da engenharia. Vamos lá, agora vamos lá para o conceito de liberdade. A liberdade desses pedreiros estava no seguinte: eles não se reportavam ao rei, eles se reportavam diretamente ao Papa. Que interessante. Então quer dizer que eles viviam naquele reino, mas eles não eram súditos ali do rei. Eles não eram súditos do rei. Eles eram livres. Eles eram pessoas livres. Porque se o Papa falasse, eu quero que construa uma catedral na França, ele saía, e ele morava na Itália, ele saía ele se candidatava, ele simplesmente, eu posso construir. Ele ia da Itália e ia para a França. Tá? Com passagem livre. Com passagem livre. Ele podia entrar e sair a hora que quisesse, porque ele era realmente uma pessoa livre. Ele não se submetia a aquelas mazelas da época medieval, da era medieval. Uma era de muita fome, de muita guerra. E por conta das guerras também, de vez em quando, cidades nasciam e vinha um rei maluco, nascia, quebrava a cidade todinha e queria a arquitetura do jeito dele. E mais uma vez eram chamados os construtores, que detinham o conhecimento da arte real da construção civil. E essas pessoas gozavam de muito prestígio e muito dinheiro. Muito dinheiro também. Então, só que eles foram malandros. Eles começaram a criar associações para manter guardado aqueles segredos, os segredos construtivos entre ele e os amigos. É daí que vem aquela frase que a gente até foi tema do nosso primeiro podcast aqui. Todo maçom é rico, é isso? É por isso que todo maçom é rico? Na Idade Média, sim. Na Idade Média, sim. Né? Na Idade Média, sim. Mas, assim, existem muitas histórias, tá? O aprendiz pagava para aprender com o mestre. Então, ele era praticamente escravo do mestre, tá? Sim. Nessa época aí, ele pagava, ia até companheiro, depois ele ia a mestre e fazia a mesma coisa, mas todo mundo gozava de muita boa reputação, de muito dinheiro, de muito prestígio nessa época. E eles podiam e ainda tinham a liberdade. Então, franco-maçonaria, inclusive, vem de franco-maçon, que é francês, né? Que é pedreiro livre. Vem do francês pedreiro livre. E tem também Freemason, que é pedreiro livre, né? Mason em inglês.
pedreiro. Então, ali na Idade Média, eles ficavam construindo templos pro Papa. Só que assim, não era uma liberdade tão livre assim, tá? Imagina lá, você pedreiro, foi construir a Catedral de Notre Dame. Demorou 90 anos, são 3 gerações, então tu ficou naquela cidade ali parado um tempo. Mas mesmo assim, era muito melhor você ser uma pessoa solta, falar o que quiser, ouvir o que quiser, ganhar quanto quiser, do que estar ali passando necessidade dentro de um mundo que tinha peste negra, muitas guerras, muita fome. Essa época era o seguinte, você tinha a tua plantação, não tinha agrotóxico. Vinha uma praga, comia tua plantação, tua família morria. Acabou. Era uma época muito, muito difícil. Que os maçons, por conta de sua rede de proteção, não passavam tanta dificuldade assim. A não ser quando a gente veio mais pro lado de cá, para a época da perseguição. Aí a gente entra também na entrada dos Cavaleiros Templários. Então, o que acontece? Falar de época de medieval, época templária, a gente até me lembra aqui, né, da D&C Templários, que é a maior loja hoje na internet de produtos religiosos, que também nos apoia aqui, nos ajuda a manter o nosso programa no ar. Depois, se vocês quiserem conhecer, pesquisa lá, tá certo? D&C Templários. Bom, a gente está falando aí de Cavaleiros Templários, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aí de maçonaria há 5.000 anos antes de Cristo. E a história, na verdade, ela nos mostra que a maçonaria ela tem ali por volta de 200 e poucos anos, né? Bom, eu sei que a gente está falando de história, né? Mas para poder ilustrar isso para os nossos espectadores, para o nosso internauta entender melhor, né, essa diferença aí. Porque quando você fala maçonaria, está falando de 200 e poucos anos atrás. E o senhor foi longe, hein? Foi longe, hein? O que a gente tem documentado... Mas longe, 5 mil anos lá atrás antes de Cristo, né? Falei. O que a gente tem documentado... Maçonaria no Brasil tem 201. 201, exatamente 201 anos, que a primeira loja foi fundada em 1822, justamente para se dar a independência do Brasil, que foi no mesmo ano. Então ela foi fundada em agosto e a independência veio em setembro. Alguma coisa assim, ou junho, foi em setembro. José Bonifácio, foi isso? José Bonifácio foi o primeiro grão-mestre da maçonaria no Brasil. Então no Brasil tem 200 anos. No mundo, a gente tem a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. A maçonaria operativa é aquela lá antiga tal, e tem a lenda dos Cavaleiros Templários, aí se quiser eu volto. Pode falar dela, depois a gente volta aqui nessa parte que a gente está falando aqui de 201 anos. Pode voltar nos Templários. A especulativa eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a especulativa ela tem um pouco mais de 300 anos, que foi a partir de 1717, se eu não me engano. Mas antes disso, tem uma segunda lenda, né, do porquê o maçom é tão rico e tal. Isso vai interessar todo mundo que está em casa. Fala aí. É fácil de gravar essa data, né? Porque eu sou católico. 2 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. 13 de outubro foi o dia que o grão-mestre dos Cavaleiros Templários foi para a fogueira. Jacques de Molay. E daí que vem a Sexta-feira 13. Inclusive, né? Ele foi para a fogueira no dia 13 de outubro. Seja, ele foi queimado vivo na fogueira. Foi queimado vivo na fogueira. O rei da França, Filipe o Belo, ele vivia pedindo dinheiro emprestado. O sistema bancário era dos Templários. Então, dos Cavaleiros Templários. O sistema bancário era todo dos Cavaleiros Templários. Rei Filipe Belo estava dando calote, estava devendo e continuava pedindo dinheiro emprestado. E ele tinha um grande amigo dentro dali da ordem dos Cavaleiros Templários. Até que um dia eles fecharam e falaram, não dá mais, o senhor não paga, acabou a nossa relação e cada um vai para o seu lado. Ele, brabo com aquilo, ele informou ao Papa, ele conseguiu eleger um outro Papa, né? O Papa morreu, o Papa que era ligado ao Cavaleiros Templários, morreu e entrou o Clemente, Papa Clemente. Começou a perseguição aos Cavaleiros Templários. Então eles conseguiram pegar o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, colocou na fogueira no dia 13 de outubro de 1307, e aí é conhecida a Sexta-feira 13. Os Cavaleiros Templários que conseguiram fugir
Parte foi para Portugal, e aí fundaram a Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que futuramente foi chefiada pelo grão-mestre Pedro Álvares Cabral, e teve parte que foi para a Escócia. Essa parte que foi para a Escócia, com muito ouro, detendo conhecimento do sistema bancário, se juntou com os pedreiros. Então você imagina, construção civil com banco. Tudo a ver, né? Sim. Tudo a ver. Assim que a Cássia, ela vem daí, né? Que a Cássia, ela... Inclusive é uma inspiração. A Cássia, ela constrói com o dinheiro do banco. Então, o cliente investidor que quer construir a casa, ele entra um pouquinho de dinheiro, né? Mas quem entra mesmo com o grosso é o banco. É o banco. E aí, os Cavaleiros Templários, junto com os maçons, tendo grana e conhecimento da arte da engenharia, aí começaram a mudar o mundo. Eles saíram da arte da construção e começaram a entrar para a filosofia. E com a evolução dos anos, veio a maçonaria especulativa. A maçonaria especulativa, aí já no século XVIII, em 1717, só para chegar até a maçonaria especulativa, os maçons eles se dividiam em guildas, que era um local onde eles se reuniam para trocar conhecimento, para fazer festa, né? Hoje a gente chama de ágape, para conhecer as famílias. Então eles se concentravam dentro das guildas. Depois, e toda obra tem isso, até hoje, os maçons, os pedreiros se encontravam dentro dos alojamentos. Alojamento em inglês, lodge. E aí aqui, não é porque a gente abre a loja, não. A loja não é porque a gente vende artigo lá dentro. É só uma semelhança fonética com lodge. Porque, na verdade, a gente se reúne no alojamento. Os pedreiros eles se reuniam dentro dos alojamentos e aquelas guildas, né, se reuniram em 1717 e formaram na Inglaterra a primeira grande loja. Depois aí veio a maçonaria especulativa. Ela começou antes ela tinha muitos membros da Constituição Civil, agora ela começou a ter político, filósofo, economista. Abriu, né? Ela abriu aquele leque e começou a mudar o mundo de uma maneira avassaladora, porque no mesmo século já veio a independência dos Estados Unidos, queda da Bastilha, já veio a Revolução Francesa, já veio aí no século seguinte, no início do século seguinte, a independência do Brasil, a proclamação da República e tantos outros eventos que começaram a ser discutidos. A libertação dos escravos, não sei se você sabia, várias lojas foram abertas só para comprar a carta de alforria. Várias lojas, sabia. Muitas lojas no Brasil foram abertas só com um único motivo. O motivo não era reunir maçons, fazer negócios, falar de rito, fazer ritual. Não, o único motivo e o principal motivo daquela loja era comprar carta de alforria. Então, várias lojas no Brasil nasceram assim e a libertação dos escravos começou a ser discutida dentro de loja maçônica. E quase todos os grandes eventos do Brasil foram inspirados por maçons. A começar pela independência do Brasil, o primeiro grão-mestre da maçonaria foi José Bonifácio. Foi o cara... E ele era contra a Revolução Francesa, tá? Pra você ver. A Revolução Francesa foi feita por maçons. José Bonifácio era contra a Revolução Francesa, mas era maçom. Ele estudou na Europa, veio para cá, abriu a grande loja aqui, né? Em 1822, convidou Dom Pedro I, iniciou Dom Pedro I. Dom Pedro foi a grão-mestre, né? Porque como a lei determinava naquela época que o imperador não podia participar de nenhuma associação que ele não fosse a cabeça daquela associação. A primeira loja do Brasil surgiu por causa da independência do Brasil. E aí, em janeiro, teve o Dia do Fico. Depois veio, em 7 de setembro, veio o Independência ou Morte. Mas quem escreveu tudo ali foi o nosso primeiro grão-mestre, José Bonifácio, junto, pasmem,
com o primeiro chefe de Estado que o Brasil teve, o Brasil independente teve. E o primeiro chefe de Estado que o Brasil independente teve foi uma mulher, Dona Leopoldina. Ela escreveu junto com ele, porque Dom Pedro estava viajando. Estava viajando, sim. Ele estava viajando. Quem assumiu foi ela. Ela que falou para os ministros, ó, estamos independentes. Então, a maçonaria, ela tem... Faça com que isso chegue a Pedro, né? Faça com que isso chegue a Pedro. É braba demais. Não, braba demais. Ela teve outra educação, né? Austríaca. Sim, enfim. Sim. E isso fez com que José Bonifácio hoje tenha, eu acho que é o único brasileiro, né? O único brasileiro que homenageado. Uma nos Estados Unidos, né? Ele tem uma estátua lá no Central Park. Central Park, Nova York, né? Talvez um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos inteiro tem lá do nosso primeiro grão-mestre. Eu ouso dizer que nós aqui no Brasil, através da Glembe, a gente está evoluindo também. A gente está fazendo com que... Lá atrás, e aí, por que eu falo dessa evolução? No início do século XIX... Quando foi criada a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela veio de uma briga entre duas grandes potências. Então, uma potência eles apelidaram de moderna, só que era a potência que já existia, e uma potência eles se auto-intitularam de antiga, que foi uma potência nova. Então, mas no final, sei lá, durou aquele... Ou seja, que na verdade era o mesmo grupo de construtores, de pedreiros que vinham lá de trás, a esses milhares de anos, que se intitularam ali, é isso? Na verdade, nessa época já eram pensadores. Já era gente da alta sociedade, já era... Não era mais o pessoal da construção civil, né? Já havia sido aberta, né? Já estava aberta. No início do século XIX, ela já estava bem aberta ao público e fazendo essas mudanças no trato social. Nós deixamos de ser construtores de catedrais, de templos, e passamos de ser construtores sociais. Então, o nosso dever agora, como irmãos, é construir uma sociedade melhor. E dali, dentro de uma loja maçônica, sempre há uma discussão de como nós vamos resolver os chagas da sociedade. A gente também precisa agradecer um outro parceiro muito importante, é a Tríplice Pharma, a farmácia que foi criada pensando em você. Entra aí nas redes sociais, aí procura lá Tríplice Pharma, que você vai encontrar preços bem bacana e atendimento exclusivo a vocês aí, tá bom? Muito importante o apoio dessa empresa para poder nos ajudar a manter o nosso canal no ar, né? D&C Templários, uma loja online que é a que mais cresce no Brasil, tá? Qual a razão que ela mais cresce? Primeiro, ela tem preços acessíveis, né? Produtos de qualidade que tornarão o seu dia a dia mais prático e divertido, né? São produtos de cunho religioso, né? Você vai achar lá caxais, você vai achar todos esses produtos de cunho religioso, você vai encontrar lá. Então entra aí no site aí, dá uma procurada aí, valeu? Então, só que a gente tem pensamento diferente. Inclusive, a gente tem um símbolo que ele tá na internet, tá? Não é nada secreto, que não há nada mais antagônico do que o preto e o branco. Mas ele tá lá no chão da nossa loja. E ele tá em harmonia. Duas cores antagônicas em harmonia ali no solo. E a loja fica linda com aquele pavimento que a gente chama de pavimento mosaico. Isso representa as nossas diferenças como irmãos. Então representa ali o bem e o mal, os antagônicos. Sim. O preto e o branco, o amor e o ódio. Mas é muito mais do que a dualidade. É a diferença entre irmãos e a beleza de que eles podem formar ali juntos, né? A diferença se convive-se bem. Né? Não, porque o chão fica lindo com aquele quadriculado preto e branco. A última escola que eu trabalhei só em 2 escolas, né? A segunda escola que eu trabalhei, a sala era com pavimento todo mosaicozinho. Não sei se... Eu não sei se... Por quê, né? Não sei se foi alguém... Se o marido da minha patroa era maçom... Eu não sei te dizer. Mas a sala de aula, ela tinha azulejos brancos, ela tinha pisos brancos e pretos. E ficava muito bonita a sala. E ela virou até o logo da escola. Então a sala ficou... Mesmo o antagônico junto, fica lindo demais.
Então, ali dentro, a gente diz que a gente não pode negar as nossas próprias diferenças. Ali foi criado o rito que a gente pratica dentro loja, né? dentro de loja, que é o rito de emulação, que é o rito de cobre. Depois veio todos os outros ritos, né? Sim. Os vários outros ritos. Sim. Então, essa maçonaria aí de 200, 300 anos é a especulativa. Uhum. Você estava falando ali que a maçonaria no Brasil tem 201 anos, né? Exatamente, né? Um pouquinho menos, que vai fazer aniversário daqui a pouco. Que é a maçonaria criada por José Bonifácio. Por José Bonifácio e... que eu falei. Quase que entregou. Quase que eu entreguei aqui um segredo nosso. Mas o maçom não anda sozinho. A gente costuma dizer que o maçom é um anjo de uma asa só. A gente não consegue caminhar sozinho. Para a gente voar, a gente tem que se abraçar com outro irmão e cada um bater a sua asa com harmonia. É isso. Bacana, ele não abriu sozinho. Uhum. Ele não abriu sozinho. Ele abriu com outros irmãos que estudaram lá fora. E a maçonaria operativa? A operativa é essa que eu falei, né? Que eram os operários, que eram... Então, para a gente poder entender e colocar cada uma no seu tempo, para os nossos espectadores lá, para o nosso internauta. A operativa era aquela dos operários que vem lá de trás, né, do rei Salomão, não é isso? Que foi lá construir o templo, né? Que se juntou ali aquela galera, o conhecimento guardado com eles ali da construção. E aí a gente tem a especulativa, que é a maçonaria que é praticada nos dias de hoje. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá. Irã Abif é uma lenda, a lenda de Irã Abif. A unção entre cavaleiros templários e maçons é mais plausível, mas não existe nenhum documento comprovando que isso aconteceu, tá? Documento comprovando mesmo é mais recente, é 1717, ali na maçonaria, a especulativa mesmo. Até porque naquela época o maçom era algo secreto, né? Secreto era algo e muito que era escondido, começando pelo próprio conhecimento, né? Que eles não passavam para ninguém, né? E devido a perseguições, né? Que a gente sabe que houve na história, perseguições, né? Pelo menos já ouvi bastante falar sobre isso. Aí mesmo que se tornou secreto, né? Hoje, a maçonaria, ela continua secreta ou ela é discreta? Toda instituição tem os seus segredos. A própria empresa, ela tem que guardar alguns dados, eles não podem ser vazados, porque às vezes a pessoa que pega aqueles dados não está preparada para ler aquele dado como ele é de verdade. Então, a maçonaria ela é assim. Então, o aprendiz ele entra, ele recebe os segredos do grau. Se ele vai para o grau superior, se eu falar de algum segredo da maçonaria, o espectador que não foi iniciado não vai entender nada. Quando ele inicia, que ele passa por todo aquele processo de iniciação e tudo aquilo que passa pela cabeça dele naquele momento, quando ele recebe o segredo do grau, aí ele entende realmente para que aquilo serve. Mas se eu, por exemplo, pegar para um aprendiz e entregar um segredo do grau 3, ele vai falar, cara, besteira. Não sei por que eu tô aqui. Ele não tá preparado para receber aquilo ali. Ele tem que ir para o segundo grau e aí ele vai receber mais uma pitadinha de conhecimento. Depois ele vai para o terceiro grau e vai receber mais uma pitadinha de conhecimento. E esse sistema é o sistema das escolas. Então, a criança entra, ela vai para a primeira série, para a segunda série. Ela não vai da primeira para a quinta série. Não faria sentido, né? Ela vai olhar ali, equação, que é isso? Tá doido. Ela vai ver matemática, não tem número, tem letra também. Como é que é isso? Não, ela tem que passar ali pelo quarto ano, né, pela quarta série, para entender que de vez em quando a gente tem que descobrir um número. Então, aquele número a gente vai chamar de letra, a gente vai botar uma variável ali. A maçonaria não é diferente. O sistema educacional da maçonaria é muito parecido com o sistema educacional que a gente trabalha. A gente vai recebendo o conhecimento pouco a pouco e a operativa era a mesma coisa. O reconhecimento ele vinha pouco a pouco. Tu citou ainda há pouco o servente, o Sim. pedreiro e o mestre de obras, né? Uhum. Eles vão recebendo ali conforme eles vão trabalhando. Eles vão recebendo
Não chega a ser segredo. Aí tu me pergunta, ela hoje é secreta? No Brasil, meu amigo, tudo que tu quiser tem na internet. Agora, viver é diferente. Não adianta você buscar conhecimento, né, e ficar na teoria, né? Ou seja, tem que ser praticado. Tem que ser, né? praticado. Tem que ser vivido. Né? Tem que colocar, e aí eu falo, tem que colocar a filosofia maçônica dentro do coração. Até porque na internet, se o cara falar que eu conheço maçonaria porque eu pesquisei na internet, ele, desculpa a expressão, mas tá lascado, né? Porque o que tem de mentira na internet sobre maçonaria, o que tem de falácia, né, sobre maçonaria na internet não está no gibi. Né? Só estando então, dentro. Para ele poder encontrar o que é verdade e o que é mentira, é só estando dentro, né? Só participando. Só estando dentro, e não adianta só estar dentro, não. Porque tem muita gente que entra para a maçonaria querendo pote de ouro, querendo baú mágico do dinheiro. Ele acha que entra, vai ficar rico de uma hora para outra. Não é assim. E ele entra e sai. Ele não fica mais de 3 meses. Ele vai embora. Porque ele entrou pelo motivo errado. Ali é uma escola. A maçonaria, ela não é uma religião, ela é uma filosofia. Filosofia se eu não me engano, no grego, filó é amor e sofia é sabedoria. Então, é o amor pela sabedoria. Então, ali dentro, a gente tem que estudar e praticar. E o delegado, estava numa live com ele ontem, o delegado Everton, ele falou, inclusive, uma coisa bem bacana. Se você pegar 15 minutos, e aí falando para os irmãos que estão assistindo, tá? Se você pegar 15 minutos, 15 minutinhos do seu dia, e estudar o que nós ensinamos com vontade, não é ler rápido, é estudar com vontade e colocar dentro do coração, sua vida vai ser outra. As pessoas vão te olhar de um modo diferente. E misticamente, né? Eu não sei se eu posso usar essa palavra, porque senão vão pensar que a gente faz magia, mas misticamente... Já falam tanta coisa, né? Mas assim, a gente imagina, e muitos espectadores vão se ver dentro dessa situação. Imagina que eu comprei lá um carro. Vou botar um carro básico, um Paliozinho. Comprei um Paliozinho. Eu fico tão apaixonado pelo meu carro, sei lá, o meu primeiro carro, que eu vejo Palio em tudo que é lugar. Então, quando a gente fala de colocar dentro do coração a filosofia maçônica, a gente vai ver as boas atitudes e o bom caráter e a boa jornada em tudo que é lugar. É isso que a gente faz. E o maçom, por ter a maçonaria dentro do coração, ele acaba reconhecendo o outro só pela postura que o cara tá se portando ali. Olha, eu tive uma situação agora no Detran, que o rapaz que sentou do meu lado, na hora eu vi que ele era irmão. Na hora. Aí eu falei, não é possível, esse cara é irmão. Por quê? Porque ele tava sentado do jeito que a gente senta. Uhum. Mas aquilo é uma postura ereta, sua coluna fica bonitinha, você se cansa menos. Sim. É uma postura bacana. Qualquer um pode fazer aquele tipo de postura. Uhum. Mas ele tava... Aí eu fiquei procurando algum sinal, porque nós temos os nossos sinais. Né? Que realmente eu achei um anel do outro lado que tinha lá a nossa simbologia. Então, o esquadro e o compasso. O esquadro e o compasso. A gente reconhece, o iniciado, ele reconhece o outro só pela postura. Por quê? Porque a gente está colocando dentro do coração essa filosofia. Então ali a gente está para estudar. A gente não está para enriquecer, não está para derrubar o presidente. A gente está para estudar. Sim. E de vez em quando a gente, por estudar. E aí, não existe sociedade livre sem conhecimento. Por estudar muito, a gente acaba sendo pessoas livres, que têm opiniões e que sabe o que é certo e o que é errado. Então, por isso que em alguns países ainda temos que ser secretos.
Mas se vocês espectadores quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver tudo lá. Tem um monte de ensino, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa. Tu vai saber se é verdade ou se não é? Não vai saber. Vai sempre ficar na dúvida, né? Não, ou seja, acaba virando, o que acontece é o seguinte, é que acaba virando papagaio de pirata. Acaba repetindo aquilo que você ouve, né? E você nunca acaba sabendo o que é realmente verdade, né? E o podcast Sacada de Mestre, ele vem exatamente para isso, para trazer o conhecimento para você verdadeiro. Exatamente. Né? Nós criamos um programa, né, para poder combater essas coisas aí, né, que se falam na internet aí, né, que falam mal, que falam isso, que falam aquilo. Então a gente vem para poder trazer realmente a informação verdadeira, né? Quero parabenizar pela atitude, pitadas de conhecimento todos os dias, que a pessoa pode acessar a qualquer hora do dia, vai lá e assiste essa transmissão de conhecimento que a gente vai passando de cabeça para cabeça. Eu quero parabenizar por essa atitude, porque é assim, são pequenas atitudes que transformam uma sociedade melhor, uma sociedade mais livre. Parabéns aí. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Bom, o senhor tinha falado ainda agora, numa fala anterior, sobre construtores sociais, né? Preocupação com a sociedade e tal. Fala um pouco disso pra gente. Então, na maçonaria operativa, os construtores eram da construção civil, eram pedreiros mesmo, eram maçons. Sim. No sentido real da palavra, do francês pedreiro. Na especulativa, nós pegamos todos os instrumentos e transformamos em analogias para o nosso comportamento. Então, por exemplo, o esquadro. E aí eu sou engenheiro, então fica mais fácil, né, de entender, né? Também, né? A matemática me ajudou no seguinte sentido. Olha, eu vou passar uma curiosidade para vocês. Eu sou mestre instalado de uma loja, mas quando eu deixo de ser, por isso que eu digo que eu estou nessa condição, quando eu deixo de ser, eu viro um ex-mestre instalado. O mestre instalado, ele fica com o esquadro pendurado. O ex-mestre instalado, ele fica com um símbolo que representa o 47º Teorema de Euclides. A geometria na matemática, que a gente estuda, a geometria plana, que a gente estuda na escola, é a geometria euclidiana. E tu sabe o que significa o 47º Teorema de Euclides na construção civil? Então, o esquadro, a gente vê se a parede tá retinha, se uma parede tá formando 90 graus exatamente com a outra. O 47º Teorema de Euclides, que é ligado ao Teorema de Pitágoras, quando eu não tenho o esquadro, mas eu tenho sabedoria intelectual, eu sei que se eu marcar 3 nessa parede, 4 nessa parede, a junção tem que dar 5. Então, o ex-mestre de loja, ele tem mais conhecimento do que o mestre que está lá. Apesar de ter saído ali do campo de venerável, né, daquela pompa toda, de presidir a loja, deixar de ser o presidente da loja, ainda assim, lá no peito dele, tem um símbolo que significa que o venerável ele tem a ferramenta, mas ele sem ferramenta ele consegue fazer a mesma coisa, usando cálculo matemático. Olha que bacana. Então, nós somos construtores sociais porque nós pegamos objetos da construção civil e transformamos ele em conhecimento. Então, o esquadro significa que a gente tem que andar reto. O prumo, a gente tem que andar alinhado. O prumo a gente usa para quando a gente diz que a parede está fora de prumo, é porque a parede está inclinada para dentro ou para fora. Então, pro maçom, o prumo significa que a gente tem que andar alinhado, ser um exemplo, ser bem visto pela sociedade. Sei lá, o nível a gente usa para deixar a superfície, exceto áreas que tem que ter caimento, né? Mas
numa sala, por exemplo, a superfície tem que ficar retinha. Dentro da maçonaria, o nível mostra que, apesar de... E aí eu falei do tapete mosaico. Apesar de todas as nossas diferenças, todos nós fomos feitos pelo mesmo Criador. Então todos nós somos nivelados por Ele. Tem um símbolo... Tudo na maçonaria. O tijolo que foi colocado no canto nordeste da loja tem um significado. Tudo tem uma simbologia da maçonaria, né? Tudo. Sabe por quê? Eu vi em um podcast, ele falava sobre academia, sobre o sacrifício de você abrir mão de certos alimentos. Ele falou o seguinte: o sacrifício nos lembra qual é o objetivo. Então, quando eu deixo de comer certa coisa, eu lembro que eu tenho um objetivo maior e é aquele objetivo que eu tenho que alcançar. Isso faz com que a gente mude o nosso hábito. Pra gente, tudo que a gente olha, a gente entra na loja, tem toda uma simbologia e a gente entra completamente relaxado, faz uma meditação, inclusive psicologia, psico significa alma. Então, logia é o estudo da alma. Tá? Então, na verdade, a gente está estudando a mente. Então, ali dentro, a nossa alma se conecta e a gente está protegido pelos irmãos. Por quê? Porque a gente se conecta, a gente vê lá os nossos símbolos, tem os irmãos que a gente vê, que a gente senta lado a lado, tem aquela sabedoria vinda do mestre de loja, que a gente se protege, apesar das diferenças. A gente está ali e nós nos vemos como irmãos de verdade. Ou seja, é uma união verdadeira. A gente lembrar que dentro da loja nós temos uma família que a gente pode se apoiar nela. Uma família que você pode contar com ela a qualquer hora. A qualquer hora. Cara, olha... Não só dentro de loja, né? Não só dentro de loja. Não precisa ser da mesma loja. Tem maçons que parece que tem vontade de carregar o mundo nas costas, de tanta vontade de ajudar os outros. Aqui, falando de construção social, a nossa potência, ela tem o dia D, por exemplo. Era isso que eu ia perguntar, porque até então você estava falando, né, de construção e tal, mas estava falando de algo pessoal, de transformação de vida pessoal, de evolução pessoal, né? E era aí onde eu ia chegar, né? Essa construção social já começou a falar aí. A gente tem, eu vou citar só um exemplo e eu vou citar o que aconteceu no dia D de Natal. O dia D? O que é dia D? O dia D é o dia da dignidade. Dia da dignidade. O dia que a gente tira nossos ternos, nossa gravata, bota uma roupa simples e vai pro fogão. Vai pra rua, compra alimento. Nós, irmãos, com o nosso próprio dinheiro, a gente não pede fora. Ou seja, o pessoal daquela loja, né, os maçons daquela loja, se unem para poder levar a quem precisa, a quem está aí numa situação delicada, né, numa situação complicada, levar, como é que eu vou dizer, carinho, amor, conversa, alimentos. Fala, senhor. Exatamente. Só para poder dar uma ilustrada, né? Exatamente. A gente vai, nós, os maçons, as cunhadas, né, nossas esposas. Ah, legal. As esposas também participam? Participam. As sobrinhas que são mais velhas, né? Que já tem idade suficiente. Eu sei que fosse um trabalho específico do maçom. Não. Né? Toda a família envolve todo mundo. Nós, inclusive, temos um símbolo. Pasmem, senhores, para quem fala que a maçonaria é machista. Nós temos um símbolo, que eu não vou falar qual é. Achei que ia falar. Que coloca o homem e a mulher em igualdade. Então esse dia D é isso, então? Isso aí. A gente se reúne, né? Os homens, as esposas, as sobrinhas, os sobrinhos se reúnem. E a gente vai levar dignidade, a gente dá comida, a gente corta o cabelo. É uma ação social. É uma ação social. É uma ação social e a gente sempre escolhe ali as áreas que vocês fazem uma vez por mês. O último nosso, que foi ali no Largo da Carioca, a gente entregou 500 quentinhas. Assim, uma loja, foram 2 lojas.
60 pessoas. Juntou 2 lojas e fizeram esse trabalho lá. 2 lojas tem 60 pessoas. Aí vocês fizeram o que na parte da manhã, como você falou ali? Café da manhã. Café da manhã. Nós fizemos café da manhã. Tinha 3 irmãos que estavam cortando cabelo. Ali enquanto as pessoas se alimentavam, né? No almoço nós distribuímos. Eu fiquei na cozinha. Teve algum outro trabalho com crianças? Teve algum outro trabalho? O dia D de Natal foi lindo demais. De levar uma palavra para aquela pessoa que estava ali, alguma coisa assim? Uma das coisas que eu percebi, muita gente tá precisando mais de carinho do que alimento. Você acredita nisso? Acredito. Precisa conversar, precisa de um abraço. Acredito, até porque, tempo para cá, pessoas hoje vivem na rua porque não têm condições, porque perderam os empregos, né? Porque não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. E às vezes você encontra ali a família inteira. Sim. Né? Morando na rua. Família inteira. Teve uma situação, aí a gente entregou tanta quentinha que não tinha mais gente. Aí a gente foi para a Praça da Cruz Vermelha. E a minha esposa chorou. Veio uma criança correndo do outro lado da rua. Estava muito bem cuidada pelos pais. Não era jogada, estava arrumadinha. Mas estava ali, na rua. E ela saiu correndo para pegar uma quentinha para a mãe, para o pai e para a avó. Os 4 estavam na rua. Ali na Praça da Cruz Vermelha, jogados ao vento. Minha esposa começou a chorar. Né, do Dia da Dignidade que vocês fazem lá, é algo que é feito por todos os maçons, independente de potência, como você falando agora e tal, é feito por todo mundo. O que faz um bom maçom é o amor fraternal, é o amor entre irmãos, a verdade. O maçom ele não pode de maneira alguma mentir, ele tem que prezar sempre pela verdade. E o terceiro, e tão importante quanto os outros 2, é a caridade. Ou seja, então é o amor fraternal, a verdade e a caridade. Amor fraternal, verdade e caridade. Coisa que nem todo mundo faz, nem todo mundo consegue seguir, né? Mas o maçom é diferente. Você não vê aparecer num jornal, na televisão, você não vê bem... Aí o que a gente fala, né? É discreto, né? Secreto, tá? Porque... como o mestre Everton falou aqui no podcast passado, né? Tem coisas que a gente faz que a gente não tem o interesse de divulgar, de falar para os outros, né? Faz pelo que se faz. O volume da lei sagrada ele é claro quanto a isso também, né? A mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Exatamente. Né? Então, um maçom ele é assim, se ele tá tirando foto para divulgar a caridade, para se engrandecer através da caridade, ele também está no lugar errado. Ele não tem que estar entre a gente. Então, mas assim, uma coisa que me impressionou foi o seguinte: quando eu fui fazer o dia D de Natal, a gente falou, não, vamos fazer o dia D de Natal para as crianças. A gente escolheu um orfanato. Aí fomos no orfanato, eu não lembro, acho que é ali no Meier, ali, acho que é Marechal Rondon o nome da rua. Enfim, nós chegamos lá. Aquele orfanato já era atendido por 4 lojas maçônicas. Olha. Dá um acalento com essas crianças, né? Eu fico me imaginando crescer sem a minha mãe, né? Então, essas pessoas merecem sim toda a nossa atenção, né? Até porque elas são muito vulneráveis, elas são apenas crianças. Então, essas daí, então, é criança e idoso. A gente tem que olhar com outros olhos, tratar com muito carinho, fazer muita benevolência para elas, aumentar bastante todos os meses o nosso tronco de solidariedade, né? Inclusive se chama tronco, porque o tronco, quando ele cresce, ele deixa a árvore mais forte, né? Então, quanto maior for o tronco, melhor vai ser a sociedade. Sim, com certeza. Muito bom estar com você aqui. É um conhecimento realmente assim fantástico, né? Mas tudo que é bom chega ao fim, né? Eu queria que agora o senhor deixasse para os nossos espectadores, né, para os nossos internautas, uma mensagem. Olha, a maçonaria, e aí eu falei muito sobre maçonaria hoje, tá? Mas falei muito de caridade, falei muito de benevolência. Mas você não precisa ser maçom para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa benevolente. É simples, não é nada demais. Se você quer uma força maior,
Conversa com a gente, nos procure, venha participar de um café com os mestres, vem ser um construtor de uma sociedade bacana para todo mundo viver, e se junte aí aos nossos irmãos, né, maçons de todo o planeta, que a gente diz, né? A gente tem maçom espalhado por todo o planeta. Por que não fazer parte, né? E vir ser maçom conosco? É isso aí, ó. Falei com vocês. Venerável Mestre Brito. O homem é uma enciclopédia. Conhecimento vasto. Gratidão. Gratidão, gratidão pela tua presença aqui hoje para poder participar do programa Sacada de Mestre conosco e levar, né, o que mais importa, conhecimento, né, para essa galera que está ali ansiosa, com fome, né, de conhecimento, de saber realmente como funciona a verdade. Você que tem interesse em conhecer, né, melhor a maçonaria, entra aí e deixa lá escrito lá. Primeiro, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, né? E aí deixa escrito lá, eu quero participar do Café com o Mestre, que nós aqui do Sacada de Mestre vamos fazer o direcionamento de vocês para essas lojas maçônicas, para que vocês possam estar participando desse Café com o Mestre, ok? Mestre Brito, obrigado pela presença mais uma vez, gratidão, né? Quero agradecer aqui também aos nossos parceiros, né? A Construtora Cássia, né? Que nos ajuda aí também a manter o nosso podcast no ar. A D&C Templários, que é uma loja que mais cresce na internet de produtos religiosos também. Pesquisa lá na internet lá, que vocês vão achar. Nos ajuda também bastante aqui, né? A Tríplice Farma, né? Uma farmácia que foi criada pensando em você. Você também encontra nas redes sociais lá, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui, né? E na próxima semana tem mais. Meu nome é Wilton Matos. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu, um grande abraço.